Hoje quero falar de treinares com o objetivo de aumentares o tamanho dos teus músculos versus treinares com o objetivo de aumentares a tua força muscular. E então vou clarificar algumas coisas. Pronto. Primeiro, vou começar por falar de treinares com o objetivo de aumentar o tamanho muscular. E então, no que toca à quantidade de repetições, não é algo que seja muito importante realmente. Podes fazer sets de 5 repetições ou sets de 50 repetições e vais construir músculo igualmente bem. Desde que haja uma condição que seja semelhante. E qual é essa condição? É a proximidade dos teus sets da falha. Ou seja, independentemente se fizeste um set com 5 repetições ou um set com 50 repetições, o que é fundamental é se esse set foi suficientemente estimulante para ter capacidade de gerar um estímulo de crescimento, de forma a que faça com que o músculo realmente cresça. Basicamente, o que vai fazer com que o set leve ao crescimento muscular é o quanto tu te esforçaste nesse mesmo set. Por outras palavras, se levares o set até à falha, ou próximo da falha, vais garantir que o set se tornou num set estimulante e que vai levar a um estímulo de crescimento para fazer crescer o músculo. E então, podes conseguir alcançar esse estado através de 50 repetições, por exemplo, se estiveres a fazer flexões, ou em 5 repetições, por exemplo, se estiveres a fazer elevações com peso. Desde que tenhas aproximado da falha, vais conseguir criar o estímulo de crescimento do músculo. Ou seja, depois de eu ter explicado isso, o que tu podes perceber é que a quantidade de repetições que fazes não é relevante para o crescimento do músculo, desde que te esforces bastante. Agora, no que toca à força e ao treino com o objetivo de aumentar a força, é aqui que as coisas se tornam um bocadinho mais complicadas. E não me quero contradizer, então vamos tentar explicar o melhor possível. Pronto, tradicionalmente, o treino de força é percebido como um método de treino que utiliza uma abordagem a sets de maior intensidade. E o que é que significa aqui utilizares uma maior intensidade? É utilizares uma maior percentagem do teu máximo de uma repetição num certo exercício. Ou seja, utilizares uma carga mais pesada, utilizares uma carga que seja efetivamente mais próxima do teu máximo. Isto vai ter o objetivo de desafiar a tua força. Então, um movimento que desafia a tua força é normalmente conhecido como um movimento que te vai tornar mais forte. Por exemplo, imagina agachamentos com peso. O que eu quero explicar aqui é que se utilizares uma carga que só consigas fazer por volta das 5 repetições, vais estar a otimizar para o ganho de força, em vez de se por acaso estivesse a utilizar uma carga mais leve em que consegues fazer 20 repetições. Isto porque no set de 5 repetições vais estar a fazer um movimento em que a tua força vai estar a ser mais desafiada. Então vais conseguir evoluir mais a tua força. No caso das 20 repetições, vais estar a treinar a tua resistência muscular. Então vais estar a otimizar para evoluir a tua resistência muscular. E por exemplo, se estiveres a fazer calistenia, se o número máximo de flexões de diamante que consegues fazer é 5 e o número máximo de flexões normais que consegues fazer vai ser 15, então uma repetição de uma flexão de diamante tem maior intensidade do que uma repetição de uma flexão normal. Então, numa repetição de flexão de diamante, vais estar a treinar mais a tua força. Vais estar a fazer um set que seja mais intenso, se fizeres várias repetições. Hoje em dia, muito frequentemente, as pessoas dizem várias vezes em relação ao ganho de força, e muito provavelmente alguém também já te disse isso, é que se um movimento ficar fora da faixa de repetições tradicional, conhecida por ganho de força, entre as 5 e as 8 repetições, ou seja, se alguém ficar fora de uma quantidade mais baixa de repetições, então esse movimento não consegue mais contribuir para o ganho de força, não consegue contribuir para o desenvolvimento da força e que é só resistência. E isso não é verdade. Pensa, nenhuma dessas características, nenhuma dessas qualidades, como a força e a resistência, nenhuma delas existe independentemente. Elas coexistem uma com a outra. Por exemplo, se estiveres a treinar força, não vais estar a treinar resistência. E se estiveres a treinar resistência, não vais estar a treinar força. E isso não é verdade, não é assim que funciona. Elas conseguem existir ao mesmo tempo. Elas existem ao mesmo tempo. Consegues treinar e evoluir as duas ao mesmo tempo. Mas o que acontece é que consegues focar-te mais numa do que na outra. Consegues otimizar o treino da força ou consegues otimizar o treino da resistência. E isso depende, basicamente, do número de repetições que fazes, que é influenciado pelos exercícios ou pelas cargas que escolheste utilizar. Basicamente, a quantidade de repetições que tu utilizares vai determinar a proporção dos ganhos que tu fazes nessas características, na força e na resistência. Imagina, se treinares numa faixa de quantidade de repetições mais elevada, vais estar a treinar proporcionalmente mais resistência muscular. Mas isso não significa que na mesma não consigas evoluir, não consigas treinar também a tua força.
Para além disso, ao fazeres uma grande quantidade de um certo movimento, de um certo exercício, quando fazes o mesmo movimento muitas vezes durante muitas repetições, esse teu movimento torna-se mais forte e constrói a tua força. Esse movimento, no final, vai se tornar mais eficiente. Pronto, depois de tudo isso, sim, um número mais baixo de repetições com pesos pesados e exercícios realizados com uma maior intensidade estão normalmente associados a uma maior eficiência no que toca a ganhar força muscular. Mas isso não quer dizer que uma maior quantidade de repetições e em menores pesos não consigam construir também essa mesma força. Porque na realidade conseguem mesmo. E também já percebemos que essas duas estratégias, uma faixa mais baixa de repetições ou uma faixa mais elevada de repetições, também conseguem criar músculo igualmente bem, desde que chegues próximo à falha ou então que te aproximes dela. Para resumir, é isto que eu quero que tu entendas. Duas coisas. 1. O crescimento muscular é simplesmente um resultado de puxar os teus sets para um nível elevado de esforço. Eles não têm mesmo que ir até à falha, mas têm que se aproximar dela, no máximo de 2 ou 3 repetições antes da falha. Se não estiveres a aproximar-te desta maneira, e se estiveres a parar os teus sets antes, se estiveres a parar os teus sets muito antes da falha, vais ter que te esforçar mais nesse set e tentar te aproximar mais da falha. 2. Pensa-se que a força tem sido tradicionalmente construída de uma maneira mais eficaz através de movimentos de maior intensidade, ou seja, movimentos que realmente desafiam mais a força que já tens. No entanto, quero que tu percebas que não é apenas assim que consegues evoluir a tua força. O número elevado de repetições também consegue, de certeza, melhorar a tua força e até pode ter uma vantagem. Quando fazes muitas repetições, consegues melhorar bastante a tua força e, ao mesmo tempo, também consegues melhorar o movimento, porque vais estar a praticar mais, vais estar a fazer mais repetições. E, para além disso, também consegues treinar mais a tua resistência muscular e ganhar músculo. E agora, uma última coisa. Se tu quiseres otimizar o teu treino de forma a maximizares o ganho de massa muscular, de forma a maximizares o ganho de força e tornares-te o mais saudável possível, então talvez eu te possa ajudar. Entra na descrição, clica no link e junta-te à comunidade.